O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados, e um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho só? Primeira leitura do livro da sabedoria, 2 versículos eu vou repetir. Pois o poder vos é dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará vossas intenções. Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Essas palavras, retirada do livro da sabedoria, é dirigida aos governantes da época em que este livro foi escrito. Cerca de aproximadamente 100 anos antes de Jesus. Então, ela é significativa justamente por isso, né? Porque no tempo em que esse texto foi escrito, né, os reis, eles tinham a função de governo. E a função de governo, portanto, na época dos reis, compreendia, né, o que hoje nós chamamos dos 3 poderes, né, legislativo, executivo, né, aqueles que criam, aqueles que julgam e aqueles que executam. Isso concentrava somente em uma pessoa. Era o poder do rei. Então, todos os reis do Antigo Testamento que nós, né, vemos, eles exerciam exatamente essas características. E o texto, ele nos chama a atenção porque há uma certa, né, uma exortação e uma reclamação de Deus, porque os reis, né, escolhidos por Deus, ungidos por Deus para serem reis, não estavam observando e não observaram aquilo que deveriam observar. E por isso se desviaram. E por isso desagradaram a Deus, maltrataram o povo, fizeram mal para o povo de Deus. E Deus está exortando. A exortação do livro da sabedoria é justamente, né, ao ponto de que aqueles que governam o povo de Deus possam governar segundo o coração de Deus. Segundo aquilo que Deus mesmo determinou. Deve ser observado por todos aqueles que governam o povo de Deus. No Evangelho nós ouvimos a cura de 10 leprosos. E é impressionante a gente observar um ponto. Vejam, o Evangelho de Marcos, que é o texto que nós estamos ouvindo no domingo, nesse tempo, tem uma característica sobre Jesus. Todos os milagres, ou grande parte dos milagres que Jesus realiza, narrados pelo evangelista Lucas, Jesus toca na pessoa.
como aquele cego, né? Por exemplo, do filho de Timeu, o Bartimeu. Jesus tocou no olho dele. E como os outros também, Jesus tocou. E o evangelista demonstra justamente esse toque. No evangelho de Lucas, as curas, os milagres que Jesus realiza, Jesus não toca. Jesus não põe a mão. O caso exclusivo desse que nós acabamos de ouvir. Jesus, ou melhor dizendo, os leprosos, quando se aproximaram de Jesus, ao vê-lo à distância, eles gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Então, olha que recomendação de Jesus interessante. Ele dá uma recomendação, ele dá uma ordem. Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Por quê? Existe no livro do Levítico uma recomendação dada a Moisés, que todos aqueles que estivessem leprosos, que se apresentassem para o sacerdote. Então, era o sacerdote, o homem do templo, o homem do culto, que oficializava, né? Vamos dizer assim, entre aspas, que diagnosticava que aquele homem estava com lepra. E ele, estando em lepra, ele deveria observar algumas recomendações. Um leproso, segundo a lei de Moisés, dada lá no livro do Levítico, não podia estar em público, não podia conviver com outras pessoas. Por quê? Porque acreditava-se que o leproso era impuro e ele, convivendo com outras pessoas, tornaria também outras pessoas impuras. Então, eles viviam afastados na cidade, deviam viver afastados da cidade, e eles deviam viver com um sino nas mãos. E que quando alguém se aproximasse deles, eles deveriam tocar o sino e gritar: impuro, impuro. Então, Jesus está observando essa lei. E ao vê-los, Jesus diz: ide apresentar-vos aos sacerdotes, e eles vão. E é interessante porque, enquanto isso não acontece imediatamente, precisou da atitude deles de irem até o sacerdote para apresentar. E enquanto eles caminham para ir apresentar-se ao sacerdote, eles ficaram curados. Ficaram totalmente purificados. Não se sabe se eles chegaram a ir até o sacerdote. Mas eram 10 que receberam essa cura. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Este era um samaritano. E Jesus perguntou: cadê os outros? Não foram os 10? Os curados? E os 9? Cadê os outros que não voltaram? Aqui tem uma lição importante e fundamental para a nossa vida. E isso acontece em diversas realidades. Como eu ouvi um padre falando, eu vou repetir o que o padre falou. Existem hoje, e já há muito tempo, uma procura muito grande por curas. As famosas missas de curas, os famosos círculos de Jericó, e etc. As orações por cura, por aí afora. E que o povo vai, que o povo busca. Porque o povo, de um certo modo, está doente. Mas, infelizmente, muitos só querem ser curados. Só querem ser curados. Aí, Jesus, é importante essa observação de Jesus. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe, a última frase do versículo 19, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Todos foram curados, mas só um foi salvo. Um único que foi salvo. E é isso que nós precisamos buscar em Jesus. Muito mais
muito mais do que as curas físicas ou até mesmo as curas espirituais. Porque nós hoje vivemos um tempo onde as pessoas estão adoentadas, fisicamente e espiritualmente. E mais adoentadas ainda porque não se dão conta que estão doentes. Isso é uma realidade também muito, muito séria nos dias de hoje. Muitos ficam mais doentes porque não sabem que estão doentes. E porque não sabem também não buscam os caminhos que têm que buscar para receber a cura. Mas existe uma grande parcela que só busca Jesus por causa da cura. Só busca Jesus porque tem alguma necessidade específica. E quando o Senhor realiza aquela necessidade específica, vão embora. Como aconteceu com esses leprosos, que não voltaram. Todos eles foram curados. O próprio Jesus disse, todos eles foram curados da lepra. Foram purificados. E somente um voltou. Então, é preciso que também nós, busquemos, tomemos consciência disso e busquemos Jesus, não por aquilo que Jesus pode nos dar, não por aquilo que Jesus pode nos oferecer, porque Jesus pode, com certeza, oferecer muitas graças para nós. Mas nós não devemos buscá-lo somente por isso, nós devemos buscá-lo por aquilo que Ele é, por aquele que Ele é. Ele é Deus e só Ele pode nos conceder a salvação e mais ninguém. É por isso que nós devemos buscá-lo, é por isso que nós devemos segui-lo, é por isso que nós nos tornamos discípulos dele. Então é preciso que a gente se convença disso, é preciso que a gente entenda isso e é preciso que a gente o busque, com o coração aberto e também com o coração cheio de gratidão para fazer a vontade de Deus e observar profundamente aquilo que Ele nos ensina. Que todos nós sejamos discípulos de Jesus, que todos nós tenhamos a coragem de segui-lo, segui-lo também para Jerusalém, segui-lo também para a cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.